Noite, geração do avivamento, tudo bem com vocês? Como que tá essa quarta-feira? Amém? Já aumenta a sua expectativa, porque hoje tem uma live poderosa, muito pedida, mas muito pedida nas minhas caixinhas de pergunta. Então eu tenho certeza que o Senhor vai bradar aqui hoje, amém? Edisângela, Cálita, Míria, Tabata, Ana, Amanda, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Cláudia, Cris, sejam todos muito bem-vindos. Amém? Eva, eu vou colocar você como minha moderadora já, para mim não esquecer. Glória a Jesus. Como foi o dia de vocês? Meu dia foi maravilhoso, meus pais estão aqui na minha casa. Eu curti bastante eles, também trabalhei. Amém? Ceissa, querida, seja bem-vinda, seja bem-vindo também. Já compartilha essa live, hoje nós vamos falar sobre oração de guerra, ok? É uma live muito pedida. Pastora, me ensina como que faz oração de guerra. Hoje é o dia. Também vou dar uma pincelada sobre os tipos de oração que existe, ok? Eu vou dar uma pincelada aqui, oração profética, oração de intercessão, oração com clamor, oração... Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Oração em línguas, amém? Vou dar uma pincelada, mas o conteúdo de hoje é para abençoar a sua vida. Se você entender o que eu vou falar para você aqui nessa live, eu garanto para você, a sua vida vai mudar completamente, tá? O seu ambiente espiritual vai mudar. Nayara, querida, Valdei, Cristiane, sejam todos bem-vindos, né? Gabriela, Rosângela, Bianca, sejam todos bem-vindos. Compartilhe essa live com pelo menos 25 pessoas. Hoje eu tô ousada, né? 25 pessoas, amém? Se você for ousado, compartilhe aí com 25 pessoas. Glória a Jesus. Como que tá a expectativa de vocês? Já eu vou orar, vou chamar o querido, amigo, Espírito Santo. Eu tô fazendo a live hoje, geralmente eu faço na quinta. Amanhã eu viajo, né? Tô indo para os Estados Unidos, vou estar ministrando lá na conferência Viva Ilha, na ilha de Martha Vineyard. Vai ser sobrenatural, amém? Vou um pouquinho antes, né? Então vai ser tremendo. Até por isso eu adiantei essa live de hoje. Vai ser um tempo assim sobrenatural, amém? Tô muito ansiosa por essa live que eu vou ministrar para vocês. Ontem eu gostei muito da live também sobre o espírito de Jezebel. Só que oração de guerra é algo que eu vivo todos os dias. Nossa, tem um mosquitinho chato aqui. Oração de guerra é uma coisa que eu vivo todos os dias. Eu entendo, eu vou explicar para vocês aqui com uma linguagem fácil, para vocês entenderem algo aqui que talvez hoje vocês vão falar assim, nossa, agora faz sentido, agora eu tô entendendo, ok? Hoje eu vou falar sobre autoridade espiritual, como exercitar essa oração de guerra, amém? Eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito abençoada com essa live, ok? Vou esperar só mais 2 minutinhos. Eu queria que você já começasse a convidar o Espírito Santo aí. Faz uma declaração para o Espírito Santo, assim como nós fazemos quando vamos iniciar os nossos cultos. Espírito Santo, seja bem-vindo, incendeia, enche. Nós estamos famintas pela tua presença. Já vou orar e vou chamar. Na verdade, ele já está aqui, mas eu vou entregar para ele esse lugar de honra. Amém? Queridos e queridas, nossa conferência, né, do Global, que é do nosso ministério, vai acontecer dia 27 e 28 de maio ali na cidade de Campinas. Tem a sobra da sobra dos ingressos. Se você quiser viver 2 dias de avivamento, mais de 16 horas, 5 sessões, entre em contato com a Eva. Tem a sobra da sobra dos ingressos. Eu creio que nós vamos entrar maio com toda a bilheteria dos ingressos ali da nossa conferência esgotadas. Eu tenho certeza disso. Amém? Então, se você deseja viver esses 2 dias de avivamento, já entra em contato com a Eva. Vai ser na cidade de Campinas. Presença confirmada de mim, né? Do apóstolo Marcelo Casagrande e também do pastor Leandro Spence. Todos dentro de uma visão de avivamento. Vai ser tremendo. E aí, de cereja de bolos, de bônus, vai ter uma levita que consegue transformar o ambiente
e tem uma equipe de liderança, que é a minha equipe, que é o pessoal que paga preço junto comigo. Ah, meus queridos, esse povo tá cheio. Eles estão até a tampa, eles vão orar, eles vão impartir. Você vai conhecer a melhor equipe que existe nesse universo. Amém? É a minha equipe. Eu amo cada um deles. Eles já estão no segundo jejum de 40 dias em prol dessa conferência. Eles vão para transbordar, eles vão para orar pela tua vida. Amém? Vai ser tremendo, 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 tremendo. Ok? Outro recadinho antes da gente orar. Eu só tenho horário para mentoria agora, de verdade, não tenho. O que eu podia mexer é colocar mais alguém. Eu fiz em maio, só tem mesmo em junho. E se você não quiser vir comprar no preço, né? A gente vai ter um aumento no preço da mentoria. Se você não quiser pegar alta, já reserva, entra em contato ou com a Nani ou com a Eva e já deixa seu horário reservado para o mês de junho. Só tem horário mês de junho, amém? Já estou avisando aí para todos vocês. E lembrando para vocês que até o final do mês eu estou com promoção dos meus 2 cursos, de libertação e batalha espiritual e dos 9 dons do Espírito Santo. Ah, pastor, eu já comprei, eu tenho um deles. Também deixei o preço, tá? Acessível, com uma baita promoção, se você quiser levar um ou outro. Amém? Vamos orar e chamar a presença do Espírito Santo? Vamos orar e convidar o cheiroso, o amoroso, o querido, o amado. Amém? Tenho certeza que hoje o Espírito Santo vai bradar nesse lugar. O Espírito Santo vai se mover nesse lugar de uma forma sobrenatural, de uma forma profética. Amém? Ui! É só eu falar do Espírito Santo. Eu começo a sentir a presença de Deus de uma forma sobrenatural. Amém? Glória a Jesus. Então vamos lá. Depois eu falo isso. Amém? Fecha seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, é na autoridade do nome de Jesus que eu convido agora e dou a cadeira de honra o meu querido e amado pastor presidente, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Eu quero ser tomada nessa live com a tua presença. Stelg durovenante, stele kuchalevalek. Pai, eu declaro agora e destrono toda opressão, aonde a minha voz chega. Eu declaro que o Senhor entra, Pai, com uma espada afiada, quebrando agora todo jugo pesado, destronando agora toda tristeza, toda opressão, todo pensamento que não provém do seu trono. Pai, nós ligamos agora nas regiões celestiais e sobre a vida de cada um que está aqui, a tua doce e amorosa presença. Espírito Santo, começa a inundar com a tua glória esse lugar, essa atmosfera. Que essa presença comece a tocar no corpo físico do teu filho e da tua filha, que escuta esta oração agora. É isso que eu oro, é isso que eu declaro, em nome e na autoridade daquele que vive para todo sempre, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Já compartilha essa live em nome de Jesus, amém? Aumenta a sua expectativa, que hoje eu vou dar uma aula para você sobre oração de guerra. Mas antes, como sempre eu faço, eu vou dar um embasamento, eu vou construir um raciocínio. Eu amo ensinar, eu amo falar com uma linguagem simples para que vocês entendam, porque as coisas espirituais elas não são fáceis de entender. Mas quando a gente explica com uma linguagem simples, é mais fácil. Amém? Já compartilha essa live com pelo menos 25. Hoje eu tô ousada, hoje eu tô com 25. Amém? Com pelo menos 25 pessoas, ok? Quem tá bocejando muito, quem tá com sono, quem tá com enjoo, isso aí são sintomas que você precisa ser liberto e tá debaixo de uma opressão muito grande. Amém? Eu sei a unção de libertadora que despedaça o jugo que eu carrego. Então já repreenda. Já fala, sai no nome de Jesus. Não aceito. Amém? Fala, Senhor, ativa agora os meus ouvidos espirituais. Ativa agora o meu coração. Amém? Queridos, o seguinte. Se vocês escutar barulho
no de fundo, minha família tá toda aqui em comunhão, igual ontem. Estão jantando, estão comemorando. Então, se você escutar barulho, gente conversando, amém? Foca em mim aqui, amém? Eu não ia fazer a live hoje por causa da bagunça que tá aqui na minha casa, porque meus pais estão aqui. Mas o importante é o reino, amém? Glória a Jesus. A presença dele já está. Uou! Todas as pessoas que sentem enjoo quando eu estou orando, tontura, ânsia de vômito, sono, não, parece que vem um sono assim da morte. Você tá ou você precisa de libertação, ou você tá debaixo de uma opressão muito grande. Amém? Vou fazer um culto de libertação lá no global. Amém? Mas foca agora. Querido e querida, gostaria que você abrisse comigo agora, no nome de Jesus, no embasamento que eu carrego por vida no meu ministério. Eu amo aquele... Tem 2 versículos que eu sou apaixonada. Que é aquele versículo, desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado à força ou por violência, aqueles que usam de força se apoderam dele. Esse é um dos meus preferidos. Aí o meu outro versículo preferido é Mateus 18:18. Quando eu entendi no meu espírito e na minha alma, Mateus 18:18. Querido, querida, minha vida foi outra. E eu preciso que você entenda Mateus 18:18. Eu vou ler com você aqui agora. Amém? Mateus 18:18. Ok? Que vai falar bem assim. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra. Eu vou falar de novo para você entender. Tudo que vocês ligarem no natural, no físico, na voz, na fala, no gesto, na ação, terá sido ligado no céu. Terá sido ligado nas regiões celestiais. Terá sido ligado no mundo espiritual. Então, esse versículo está falando assim, tudo que você declarar aqui no natural, no físico, com a sua voz, com as suas ações, vai ter um efeito nas regiões celestiais, ou no mundo espiritual, ou em outra dimensão. Ok? Mesma coisa. Agora pega a visão. E tudo que vocês desligarem na terra ou no natural, terá sido desligado também no céu, ou nas regiões celestiais, ou no mundo espiritual. Vocês conseguiram entender? E da mesma forma que a gente liga e desliga aqui, a gente também liga e desliga lá. Amém? Vocês estão conseguindo pegar e entender a visão do que eu estou tentando falar para vocês? Então, existem orações, existem gestos, existem coisas que nós fazemos aqui que tem um grande efeito lá. Ou que nós declaramos lá que tem um grande efeito aqui. E se você entender Mateus 18:18, a sua vida espiritual vai ter um avanço, um next. E eu preciso ensinar para vocês com palavras descomplicadas. Porque o meu intuito é ensinar, é entregar chaves, é fazer você romper. O meu ministério é um ministério de avivamento antes de libertação. Então eu quero que você venha romper de uma forma profética e sobrenatural. Amém? Então vamos lá. Antes de tudo, eu preciso que você entenda. O mundo espiritual, ele coexiste junto com o mundo natural. Então, o mundo espiritual está todo o tempo influenciando esse nosso reino natural. E eu poderia falar para você algo que agora a sua mente talvez vai dar uma expandida. Aqui é um cisco da eternidade. Essa vida aqui do Cronos, o que é Cronos? É um tempo limitado de 24 horas, de início e fim, de Gênesis e Apocalipse, ok? Aqui é Cronos. Mas lá é Kairos. O tempo de Deus é outro. Eternidade. Então aqui é uma vírgula de toda a nossa jornada. Aí eu pergunto para você, você acha que o mundo espiritual é uma sombra daqui ou aqui é uma sombra de lá? Aqui é tempo limitado.
lá é eternidade. O que nós vivemos aqui é uma sombra de lá. O nosso eu verdadeiro está lá, não está aqui. Aqui nós temos que ser aprovados para voltarmos ao nosso Pai. Amém? Vocês estão entendendo comigo? Ok? A live não vai ficar salva, queridos. A live não vai ficar salva. Então aqui é uma sombra do que existe lá. Porque nós não somos daqui, nós somos de lá. E você precisa entender que se você aprender a orar, ativar coisas lá, desligar coisas lá, vai ter um reflexo aqui também. Mateus 18:18. Sturg dargnandas talavorko, iluviandas, chelguduriasiat. Essa linguagem que você acabou de escutar, ela serve aqui e serve para lá também. Ela consegue tocar a região natural e ela também consegue tocar lá também. É uma linguagem única para todos os lugares. Amém? É uma linguagem espiritual. Vou falar dela também aqui hoje. Aumenta a sua expectativa. Já compartilha essa live com pelo menos 25 pessoas. Vamos lá. Aqui é uma fração mínima de lá. Você precisa entender isso. Aqui, quem consegue hoje coexistir, viver bastante tempo aqui, vai viver no máximo 120 anos. Mas lá é eternidade. Amém? Lá é eterno. Então você precisa entender. Tem muita gente vivendo como se aqui fosse a vida plena. Querido, aqui é um tempo. Você não é daqui, você não é cidadão daqui, você é cidadão no céu. Você é cidadão das regiões celestiais. Você é filho de um Deus vivo para reinar na eternidade com Ele. Amém? Para reinar na eternidade com Ele. E você está apegado a carro, a bens, a dinheiro, a isso, aquilo, como se nunca fosse morrer. Nem sei por que eu estou falando isso. Então tudo que é ligado aqui é desligado também lá. E tudo que é ligado ou desligado lá vai remeter aqui. Tanto é que quando nós jejuamos, nós estamos fazendo um sacrifício no natural que tem um efeito nas regiões celestiais. Para movimentar coisas, para que a sombra desse resultado, quando Deus toma o seu sacrifício de 40 dias de jejum, vai haver uma movimentação nas regiões celestiais para trazer a sombra daquilo que você pagou o preço. Se é uma porta aberta, se é a restauração do seu coração, se é uma libertação. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Então vamos lá. Primeiramente, eu preciso explicar para você o que é um ato profético. Um ato profético é uma ação no mundo espiritual que tem efeito no mundo natural. Ok? Então, todo ato profético é algo que nós fazemos aqui no natural que tem um outro sentido, tem um sentido espiritual. Eu poderia dizer aqui para você, o batismo nas águas é um ato profético. Quando você está ali, né, descendo as águas por imersão, ok? E, gente, batismo, até onde eu sei e conheço, é só por imersão. Não tem por aspersão, não. Batismo bíblico, de Bíblia, é por imersão. Imersão. Descer as águas. Não é jogar aguinha ali, não. É descer as águas. Ok? Até onde eu sei é esse. Se a gente segue o modelo bíblico, esse é o modelo. Não sei por que eu tô falando isso, mas estou falando. Então, quando nós descemos as águas, ali nós estamos falando, eu estou morrendo pro velho homem e eu estou agora ressurgindo no novo homem, estou nascendo espiritualmente de novo. Amém? Amém? Então, isso aí é uma ação que acontece no mundo natural e que tem um efeito no mundo espiritual. Quando você desce as águas,
O mundo espiritual entende que você está fazendo a maior aliança da sua vida. Você está confessando Jesus publicamente, é como se fosse um casamento com Jesus. Jesus, eu te aceitei, só que agora eu vou renunciar ao velho homem, eu vou nascer no novo homem. Amém? A ceia. A ceia é um ato profético. Eu ceio todos os dias. Então, quando eu ceio, que eu pego ali o suquinho de uva, que eu pego um pedacinho de pão, eu falo assim, Senhor, eu faço isso aqui em memória de Ti. Eu consagro esse suco de uva como o sangue do Cordeiro. Consagro esse pão como o corpo do Cordeiro. Senhor Deus, isso aqui é um memorial. Eu estou anunciando que Jesus é o meu Salvador, que Ele morreu por mim e que Ele vai voltar. Então, Jesus, agora, esse elemento que aqui as pessoas chamam de suco de uva, agora no mundo espiritual é sangue. Esse elemento que agora ao mundo natural é pão, agora é corpo. Amém? Agora é corpo, é o corpo de Cristo. Então, quando eu ingerir isso daqui, eu não tô mais ingerindo um suco de uva e um pão comum. Eu estou tomando agora o sangue do Cordeiro e o corpo do Cordeiro. E esses dois elementos, através de uma simples oração, têm um poder muito grande de tocar no meu DNA físico, no meu DNA espiritual, no meu espírito, na minha alma, no meu corpo, na minha mente, nas minhas emoções. Então, antes de ceiar, eu falo, Jesus, quando eu ceiar, já purifica a minha mente, o meu corpo, a minha alma, meu espírito, o meu DNA físico, o meu DNA espiritual, blinda a minha mente de todo o ataque de Satanás. E eu me lavo todos os dias. Eu me lavo todos os dias no sangue do Cordeiro, em todas as esferas, em todos os compartimentos. E eu me tornei terrível nas regiões celestiais. E um dos motivos é porque eu tenho uma vida jejuada. Eu tenho uma vida jejuada. De uma forma sobrenatural. Mas eu também ceio todo dia. Eu coloco pra dentro. Não só no físico, mas na alma, no espírito. Amém? Eu vou colocar depois da live um e-book da Ana Mendes que fala sobre ceia lá no nosso grupo do Telegram. Você vai pegar esse e-book lá, para você entender um pouco. Amém? É tremendo, queridos. Então, a ceia é um ato. Vou contar outra. Vocês já escutaram aquela história assim? Tinha um pastor no canal de televisão, aí ele falou assim, pega lá um copo de água, põe aí na frente da televisão. Aí você pôs o copo de água, o pastor orou, aí você tomou e foi curado. Ele fez um ato profético. Ele ligou a glória de Deus na água através do nome de Jesus. E quando essa pessoa ingeriu, a água, ela sofreu transmutação da matéria. E ela foi tocada pela glória de Deus. Isso existe. Isso existe, meus queridos. Isso existe. Pastor, eu tava lá... Quantos testemunhos? Pastor, eu tava lá assistindo, o pastor pediu para pegar um copo d'água, colocar na frente da televisão, ele fez a oração, eu tomei, fui curado do câncer. Eu creio, transmutação da matéria, consagrar algo, e a pessoa tomou ali com fé, foi curada. Não foi a água em si, mas foi a glória de Deus manifesta num elemento. Sturgi jalevala solamante, reiste cochonemante. A unção de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Vocês lembram? Quem aqui já leu a Bíblia inteira? Se você não leu, você precisa ler. Porque senão eu vou falar que você é Nutella. Nutella. Você tem que ler a Bíblia toda. Tem que ler a Bíblia todo dia. Ah! Quer blindar sua mente dos ataques espirituais? Leia. Gente, eu tenho comigo... Tem dia... Esses dias pra trás, eu acordei super atrasada, assim. Atrasada, acordei cedo ainda. Mas enfim, eu não tinha aquele tempo para fazer meu devocional. Mas eu tenho uma cobrança comigo que durante 24 horas eu tenho que ler nem que seja um trecho da Bíblia. Como se fosse um remédio para minha mente. Eu li uma vez, não sei onde eu vi, até postei aqui nos meus status, que quem lê a Bíblia todos os dias alcança um nível de... Como que eu posso dizer? De cura, de raciocínio,
uma mente saudável. Então eu tenho isso comigo. Às vezes eu não consigo fazer a minha meta de ler os capítulos que eu predestino ler todos os dias. Mas pelo menos um trecho. Pelo menos um trecho. Ok? Então, eu não sei se você leu lá a história que o lenço de Pedro curava. Quem leu? Pedro tinha um lencinho e ele passava, o lenço dele curava. Porque a unção, a glória de Deus, ela toca em pano, ela toca em lugares, ela toca em coisas. Se você pegar uma talit, um manto e todo dia orar com aquilo ali, se você colocar em cima de alguém, a pessoa vai sentir o peso da glória de Deus. A unção, ela toca em lugares. Começa a orar em um só lugar todos os dias, durante algum tempo. Chama alguém, pede pra pessoa orar lá onde você ora. Parece que o céu tá aberto ali naquele lugar. Porque a glória de Deus, ela derrama, ela cai. É sobrenatural, queridos. Amém? Vocês estão conseguindo entender? É a sombra de Pedro curava, isso mesmo, a sombra de Pedro. O lenço e a sombra. Amém? Por quê? Porque ele era um homem cheio de unção. Um homem cheio de unção. E quando você tem unção, ela não tem espaço, ela não tem dimensão, ela não tem lugar. O toque do shofar. Quem sabe o que é o shofar? O shofar é um chifre de um animal. E o toque do shofar, o som de shofar, ele é extremamente profético. Ali no Antigo Testamento, todas as pessoas, os profetas, tocavam o shofar, anunciavam com a trombeta. Então o shofar, ele tem um peso muito grande nas regiões celestiais. O shofar é um instrumento que é feito através de um chifre de um animal que consegue tocar as regiões celestiais, consegue chamar a glória de Deus de uma forma muito sobrenatural. Lógico, a pessoa que está ali conduzindo o instrumento tem que ser também uma pessoa. Amém? Amém? Eu declaro agora, Pai, que o Senhor aumenta o entendimento deles, que eles possam entender, Pai, tudo que eu falar aqui, que a mente deles, Pai, possam ser compreensível agora, no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Eu quero que vocês abram comigo agora 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler do 14 ao 16. Esse versículo, para mim, ele divide os carnais dos espirituais. E o dia que eu entendi esse versículo, eu falei, não, tá tudo certo. É porque tem gente que tá preparado para entender revelação e tem gente que vai ficar na carne, vai ser religioso, vai ser chato, vai ser uma pedra de tropeço, vai ficar falando assim, ai, que isso, mas se isso. Enfim. Então eu entendo que esse versículo de 1 Coríntios, capítulo 2, do 14 a 16, eu entendo que isso aqui vai dividir os espirituais dos carnais. Pronto! Amém? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, do 14 ao 16. Eu quero que você entenda. Os que despertaram. Quem são os que despertaram? Os que estão vivendo mais pro Espírito. Os que estão orando, jejuando, buscando a sua transformação na alma, estão se preocupados com a sua salvação, com a sua vida espiritual, com a salvação de outras pessoas. Esses são os que despertaram. Esses são os que verdadeiramente vivem no Espírito. Mas tem uma outra galera, que é o homem natural, que são os da carne, que eles vivem para os prazeres desse mundo, cheios de obra da carne, de facção, divisão, mentira, conversa, enfim. São os religiosos. Ah, mas se não tiver na Bíblia, eu não acredito. Que acha que Deus cabe só dentro de 66 livros. Tem muita gente religiosa chata. Eu não suporto gente chata. Mas pastora, onde que tá na Bíblia? Porque senão... Ah, então vai jejuar, vai pedir para Deus te revelar então. Sangue do Cordeiro. Então tem gente que tá só na carne. Não consegue entender as coisas do Espírito, porque vive na carne, só alimenta a carne. É só Netflix, é só série, é só comida, é só vaidade, é só aquilo ali. Aí não vai entender revelação nenhuma, não vai entender o toque de Deus, não vai entender a glória de Deus, porque tá na carne. Quem tá na carne não entende as coisas do Espírito, mas quem está no Espírito entende quando é revelação de Deus, entende quando é manifestação de Deus.
Então, querido, gente religiosa, você fala assim, amigo, vai jejuar para Deus revelar para você então? Não perca seu tempo, não saia da sua zona de conforto. Tem gente que é só daqui 5 anos para alcançar talvez o entendimento que você tem hoje, ou talvez nunca. Você tem que entender que se você hoje tem essa mente consciente espiritual, você despertou, você está faminto por Deus, todos vocês que estão aqui nessa live e entendem o que eu falo, vocês despertaram. Isso, o que eu estou ensinando aqui não é para todo mundo. É só para quem está no espírito, é só para quem está desperto, desperta. É só para quem quer alimentar o espírito. Quem chegou aqui, o seu espírito está faminto por revelação, pela palavra de Deus, pela glória de Deus, pela unção que eu carrego na minha vida. Então os carnais não vão entender mesmo. Os religiosos vão estar todo o tempo. Mas isso é de Deus? Mas isso e aquilo? Mas ceiar todo dia pode? Gente que não lê a Bíblia, gente que não pede a revelação, gente que só se alimenta do que o homem diz, mas não busca se alimentar da fonte. Se alimenta da fonte que você vai ficar com uma inteligência espiritual que você não tem ideia. Mas busca na fonte. Busca na fonte, na oração, no jejum, na entrega. Amém? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, do 14 ao 16. Fala bem assim. Mas o homem natural, ou seja, aquele que vive na carne, que só fica vendo Netflix, filme e vê novela pra cá, e só quer ficar fofocando, falando mal da vida dos outros, a vida dele é vaidade, é só ficar se embelezando, comprando coisas, só pensa nisso, só pensa nas coisas vãs desse mundo. Esse é o homem natural. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Por que que esse homem que vive na carne, ele não aceita as verdades do Espírito de Deus? Porque tem um compartimento dentro dele que é pobre, é pequeno, porque ele não alimenta. Então ele não entende, ele não compreende, porque a compreensão espiritual, ela vem quando você alimenta o seu espírito. Quando você não alimenta o seu espírito, você não consegue entender as verdades que o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, pode proporcionar para você. Amém? Elas, para esse povo que é carnal, lhe parecem loucura. Aí quando você fala suas experiências para uma pessoa, a pessoa vira e fala assim para você: você tá ficando meio biruta, meio louco, louca, isso é fanatismo. Ele não entende, porque para ele é loucura você viver jejuando, viver sacrificando, viver renunciando, viver para um Deus invisível, mas real, o Criador de todas as coisas. E ele não consegue entendê-las. Então, o homem natural, o carnal, ele acha que é loucura e ele não consegue entender. Ele não consegue entender revelação. Ele não consegue entender a manifestação de sinais e maravilhas, de uma profecia, do batismo com o Espírito Santo. Para ele tudo é invenção. Então, se é invenção, me explica o que essa galera que é batizada no Espírito Santo tá fazendo? Tá todo mundo copiando um ao outro? Então esse povo que vive na carne, eles não conseguem entender as coisas do Espírito. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que o Espírito diz. Pega a visão, crente. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que o Espírito diz. Ei, só você que jejua, paga preço, tem vida de oração, lê a palavra de Deus, tem busca com Deus, só você, meu querido irmão, vai entender as coisas que o Espírito Santo está tentando te falar. Amém? Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio, agora pega a visão. Então somente quem vive dentro
dessa frequência que vocês estão, vai conseguir avaliar todas as coisas. Mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Vocês não vão ser entendidos, vocês vão ser subjugados, as pessoas vão perseguir vocês, não vão entender por que vocês fazem isso. Mas a ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós que buscamos, que jejuamos, pagamos preço, nós temos a mente de Cristo. Amém? Então, se as pessoas não te entendem, ou se você se sente um peixinho no aquário isolado, ou se você se sente alguém que parece que é diferente, parece que você sente a vida, as coisas de uma forma diferente, deixa eu falar uma coisa pra você. Você saiu do efeito manada. Você já saiu do efeito manada. Você despertou. Tem gente que vai morrer e não vai despertar. Coloca aí no chat, eu saí do efeito manada. O efeito manada é só viver para essa vida, atrás de coisa, atrás de dinheiro, atrás de vaidade, atrás de comprar, atrás de ser melhor que o outro. A partir do momento que você entendeu a missão, e vocês estão aqui, nesse lugar na terra, para serem provados. E mediante a sua prova, mediante o seu posicionamento, você vai governar lá com o Senhor nas regiões celestiais. Você vai tomar posse da Nova Jerusalém. Amém? Vocês estão entendendo? Então, as pessoas que começam a ter mais sede de Deus e alimentar mais o seu espírito, elas saíram do efeito manada. Eu saí do efeito manada aos 25 anos de idade. Eu comecei a alimentar o meu espírito. E desde então, eu vivo isso. Eu vivo por uma missão. Eu vivo por um propósito. Eu amo meu esposo, eu amo a minha família, eu amo a minha profissão, eu amo tudo que eu construí. Mas eu entendi que eu tô aqui por uma missão. Eu entendi quem eu sou. Eu entendi a minha identidade. Eu saí do efeito manada. É muito maior que uma profissão, que um casamento, que ser mãe, que ter uma boa família. Isso tudo faz parte. Mas a missão é maior. O propósito dele é maior. Amém? Glória a Deus. A minha mãe tá aí na live. Minha mãe tá aqui em casa. Minha mãe colocou, eu saí do efeito manada. Uau, mãe. Muito bom ter você aqui. Você, o papai. Amém? Glória a Jesus. Então eu saí do efeito manada. E você saiu também. Glória a Jesus. Vocês conseguiram agora entender esse versículo? Vocês conseguiram agora entender este versículo? Amém? Agora, eu quero entrar dentro da live, porque eu precisava trazer para vocês esse embasamento, para vocês entenderem que só o homem espiritual vai conseguir fazer uma oração de guerra. O homem carnal, ele não consegue fazer oração de guerra, ele acha que não precisa. O homem natural, ele não entende o que é uma oração profética. Ele não entende o que é um ato profético. Ele acha que ele só pode ceiar lá na igreja, uma vez por mês. Porque o pastor falou que é só lá. Ele não leu a Bíblia. Ele não pediu direção, discernimento para Deus. Ele está no efeito manada. Eu não estou falando contra a igreja, contra a pastora. Eu estou dizendo para você que se você lesse a Bíblia, se você tivesse vida de oração, você já estava anos-luz da vidinha que você está levando. Amém? É importante sim ter comunhão na igreja. Eu tenho meus pastores, eu tenho minha cobertura espiritual, é maravilhoso. Mas você também tem que buscar. Amém? Você tem que buscar na fonte. Não fica se alimentando das migalhas que as pessoas estão jogando para você. Vai na fonte. Vai lá na fonte. Acessa. Toma posse da fonte. Amém? Primeiro item da oração, primeiro tipo de oração. Vamos compartilhar essa live com 25 pessoas no nome de Jesus, enquanto eu tomo uma aguinha, que aí eu vou explicar os tipos de oração e agora vai entrar a cereja do bolo. Mas eu quero que vocês compartilhem essa live. Amém? Eu vou passar uns 10 minutinhos aqui, mas eu quero que vocês compartilhem essa live. Amém?
Em nome de Jesus. Então, bora lá. Pega a visão, crente. Primeiro tipo de oração é aquela oração normal. É a oração universal que todo mundo faz. É aquela oração que você vai orar, Deus abençoa fulano, abençoa ciclano, Deus cuida de mim, me dê livramento, abre essa porta. É uma oração mais egocêntrica, é uma oração sobre os seus interesses próprios. A oração normal, aquela rotineira que você faz, pedindo, agradecendo, enfim, essa é a oração normal. Ela é comum, ela é normal. Ela sempre, nesse tipo de oração, sempre está envolvendo a petição, a gratidão, amém? Pedir livramento, pedir isso, pedir aquilo, declarar coisas. Então, essa é a oração normal, ok? Depois nós temos um outro tipo de oração, que é essa aqui. Storgo já levar menegut sterkene batal kuchant. Lirgu viando stole dojo rama kutos terra malakochant. Lege dargo nosta levalge viver kamanant. Essa oração é uma oração que eu recebi através do batismo com o Espírito Santo. Amém? Então, é uma oração que me foi concedida, tá? Através de um batismo, de um transbordo do Espírito Santo, aonde a minha alma foi cheia do Espírito Santo e a minha alma ativou essa oração, chamada oração em línguas ou oração em mistérios. Essa oração, ela é a oração genuína, ela vai orar exatamente por aquilo que eu preciso e ela vai interceder exatamente pelas pessoas que precisam de intercessão. Vocês estão entendendo? Amém? Ok? Então, a oração em línguas, ela te é concedida através do Espírito Santo. Ok? Então, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Depois vocês assistam o testemunho do Dave Robertson, ele já morreu. Ele conta o testemunho dele, que ele orou ali 3 meses, 8 horas todos os dias, e de repente a visão dele abriu. Deus começou a usar ele de uma forma tremenda em cura. Amém? Assistam lá. Porque ele foi chamado para o ministério e aí não tinha o que ele fazer. Ele falou: Deus, o Senhor fala que todo trabalhador é digno do seu salário, então eu vou orar. Aí ele disse que orava os primeiros meia hora, 40 minutos em português, normal. Na verdade, para ele em inglês. E aí ele falou que já não tinha mais pelo que orar. Aí o que ele fazia? Ele falou assim: bom, eu vou orar em línguas. Então ele ficava ali 8 horas orando em línguas, 3 meses. E de repente Deus ativa ele de uma forma sobrenatural. E aí Deus começa a usar ele em cura de uma forma tremenda, porque ele, sem querer, encontrou uma ferramenta que ativa em você algo genuíno, amém? Dave Robertson, tá? Tem livro dele, tem o testemunho dele no YouTube, o Senhor recolheu ele para a glória, amém? É tremendo. Depois nós temos a oração com clamor. Como que é essa oração com clamor? Não é essa oração que você fala: Deus abençoa meu pai, minha mãe, cuida aqui, Gatlília. Não. É uma oração que você fala: Deus, eu preciso do Senhor. Desce, faz algo por mim. É uma oração que você clama. É uma oração que você declara. É uma oração de desespero, de clamor. Imagina Davi ali clamando para que Deus fizesse algo. Amém? Imagina o clamor de Davi ali, pelo seu filho. É a oração do clamor. A oração do clamor, ela é, talvez, a segunda arma mais forte depois da oração comum. Amém? É uma oração que você clama, que você grita, que você se rasga na presença de Deus. Tá? Então essa oração é uma oração que chama a atenção de Deus. Amém? É uma oração com clamor. Ok? Depois nós temos a oração de intercessão. As pessoas que têm chamado para esse tipo de intercessão, elas têm muito prazer em orar por pessoas, por lugares, por igrejas, por ministérios. Elas gastam horas e horas intercedendo. E o que é intercessão? Quando alguém se coloca à brecha, imagina alguém que se coloca como um escudo na sua frente e te protege no mundo espiritual através da oração. Isso é o chamado de intercessão. E pode ser para lugares, nações, missionários, pastores. Tem gente que tem um chamado nato para intercessão. Nato, ama, fica ali horas, ama estar orando, ama estar intercedendo.
ok? Isso aí é a oração de intercessão, quando eu pago o preço de oração em prol da vida de alguém, em prol de um ministério, em prol de um líder, em prol de um apóstolo, em prol de alguém, tá? Essa é a oração de intercessão, ok? Vou dar só uma pincelada. Uma hora eu vou fazer uma live falando sobre isso pra vocês. Depois nós temos a oração profética. A melhor exemplo de oração profética é quando Deus pega Ezequiel, leva ele no vale de ossos secos e o vale tá seco. O vale simplesmente não tem vida nenhuma. O vale não tem vida. E aí Deus fala assim, Ezequiel, profetiza. E aí Ezequiel, ele começa a profetizar e aquele vale de ossos secos começa a tomar vida. E ali onde está seco, sequíssimo, começa a crescer carne, músculo, tendão. E Deus levanta ali um exército. Então a oração profética é quando você determina num lugar que não tem vida, que ali haverá vida. É quando você liga a vontade de Deus sobre um lugar. Geralmente quando eu vou ministrar em alguma igreja, no final eu sempre vou fazer uma oração profética. E Deus sempre traz no meu coração expansão ministerial, crescimento daquela igreja, crescimento daquele ministério. Amém? E eu profetizo aquilo que o Senhor está me mostrando. Passa 6 meses e acontece, existe expansão, existe crescimento. Amém? Então, a oração profética é uma oração que, por mais que você não esteja vendo, por exemplo, eu tenho uma mentorada que ela tá tendo uma luta com uma filha. E eu falei, vai no quarto da tua filha, todo dia, e ora e declara aquilo que você ainda não vê. Mas já declara vida, declara o encontro de Jesus, começa a ativar no mundo, no quarto dela, que é o ambiente dela, a presença do Espírito Santo. Então você pode ser intencional e profético. Por exemplo, vou falar no final, amém? Vou falar no final, aqui, ok? Tá, depois a gente tem outro modelo de oração, que é a oração de adoração. É uma oração que você não vai ficar pedindo, não vai ficar pedindo livramento, não vai ficar intercedendo por ninguém. É uma oração onde você vai amar o Senhor Jesus, você vai amar a Deus, você vai amar o Espírito Santo assim. Deus, eu te amo de todo o meu coração. Eu amo estar aqui nos teus pés, na sua presença. Eu me rendo aqui, Senhor, Deus, a ti. Deus, é tão bom te adorar. É uma oração onde você vai adorar com palavras de amor, com palavras de entrega. Amém? Essa é uma oração de adoração. Eu diria que é a oração que Deus quer que a gente vá todos os dias para o nosso devocional. Sai dessa oração de ficar pedindo. Deus não fala, não useis de vãs repetições, porque eu já sei o que você precisa. Então, você pede de vez em quando. É muito difícil eu ficar pedindo as coisas para Deus. Eu prefiro falar, Jesus, eu te amo demais. Oh, Jesus, como eu amo o teu cheiro. Como eu amo a tua palavra, o teu reino. Como eu amo as coisas que o Senhor criou. Jesus, é tão bom ficar aqui. Jesus, não tem um lugar melhor que a sua presença. É tão bom, Jesus, viver todas essas coisas com você. Amém? E você pode falar a Jesus, ao Espírito Santo, a Deus Pai. Então, para mim, uma das orações preferidas é essa. A oração de adoração. E a oração de adoração, quando ela toma um lugar mais profundo, ela pode te levar para oração no Santíssimo Lugar. E essa oração é uma oração onde você toca uma porção da glória de Deus. Nesse lugar você não consegue mais falar. Nesse lugar você só consegue sentir. Você só consegue ser tocada por Ele. Nesse lugar, Ele parece que cada átomo do teu ser é vivo e adora Ele. Nesse lugar, a única palavra que você vai conseguir pronunciar é santo, santo, santo. Você não consegue falar outra coisa. Você não consegue. Esse é um lugar que você perde a sua mente consciente, você entra num êxtase de adoração. É algo tremendo, queridos. Eu quero que todos vocês experimentem disso. Amém?
Stego joramanda like. Stirgivirova lamantusti kiramandalk. Deus está falando assim através dessa língua agora, porque Ele me deu a interpretação. Eu estou dando livre acesso para todos nesses últimos tempos. Abra uma porta. Tuski rana laidjokode reina kandestark. Libergi dostole mandalai ashat. Amém? Tomem posse. Tomem posse. Tomem posse daquilo que está disponível como uma porção especial para cada um. O Senhor quer ter um encontro com vocês. E é nessa oração genuína, é nessa oração nesse santíssimo lugar. Amém? Glória a Jesus. Uau! E tem a oração de libertação. A oração de libertação é aquela que a gente fala assim: manifesta no nome de Jesus. Manifesta agora. Aí a pessoa fica endemoniada, você manda sair, você desliga daqui, você vai quebrando maldição, vai quebrando isso e aquilo, sai no nome de Jesus. Então é aquilo que vocês já conhecem, amém? Essa é a oração de libertação. Pode ser uma libertação a nível de alma, pode ser uma libertação, tá? A nível ali da mente, então, da carne. Então tem, né? Vamos dizer assim, uma libertação espiritual e uma libertação de cura interior. Amém? Glória a Jesus. Amém? Tá, agora vamos para a cereja do bolo. Que era o que eu queria explicar. Falta 10 minutos para acabar a live. Vocês compartilham essa live no nome de Jesus? Que eu dou um tempinho para vocês. No final eu vou colocar o e-book lá sobre ceia, lá no Telegram. Amém? Para abençoar a sua vida. Um e-book sobrenatural. Ok? Então vamos lá. Oração de guerra. Primeiro eu preciso explicar algo aqui pra vocês. Tem muita gente fazendo tudo errado. Tem muita gente fazendo tudo errado. Tudo errado. Jejua, ora, paga preço. Fala assim: pastor, as coisas da minha vida mudam. Não muda porque você só tá colocando um uniforme. Você só tá colocando o seu uniforme da autoridade que você é. Você tem que exercer a autoridade. Não é só vestir a farda. Então, vou explicar com parábola, porque Jesus falava com parábola, eu também gosto de falar. Então, quando você vê um policial, um soldado, quando você vê a farda dele, você reconhece que ele tem autoridade. Amém? Ele tá ali com uma roupa especial, talvez ele tenha ali uma arma, ele tenha ali um cinto, ele tenha ali, como fala, aquele distintivo. Então, as pessoas reconhecem ele como uma autoridade. Amém? Então, quando nós jejuamos, oramos, pagamos preço, nós estamos colocando essa farda. E nós estamos, né, colocando o quê? Uma capa de autoridade. Nós estamos pegando o nosso distintivo de filho, de filha, através do sangue do Cordeiro. Amém? Nós estamos pegando o nosso distintivo espiritual. Só que vem cá. Vamos supor que você está num lugar e começa uma briga. Tem ali um soldado fardado, mas ele não faz nada. A briga vai continuar. Talvez aquelas pessoas que estão brigando, uma pode até matar a outra. E o soldado está ali só fardado, ele não fez nada. Então não adianta nada, querido, você jejuar, você orar, você pagar preço e você não exercer sua autoridade. A autoridade no mundo espiritual, ela é exercida através da voz de comando. Ninguém expulsa demônio orando em silêncio, orando no pensamento. Pastora, eu posso orar em silêncio? Não, criatura, você não pode orar em silêncio. Porque você precisa exercitar sua autoridade. E a autoridade tem que ser através da voz, em nome de Jesus. Ninguém expulsa demônio em pensamento. Ah, mas porque o diabo, querido, maturidade espiritual. Deus não fala que o diabo fica ao nosso derredor, porque significa que ao nosso redor tem anjo nos protegendo, nos blindando, selando, colocando uma película para que Satanás não escute o que você fala com Deus. Se esse é o teu medo, se você tem vida com Deus, a tua oração é velada, crente. Então, queridos, ninguém expulsa demônio em oração em silêncio, em oração em pensamento. Tem que orar, tem que falar, tem que mandar sair.
Então, se o soldado está fardado, mas ele não tem uma voz de comando, ele não toma uma ação, ele não muda nada a situação. Ele não muda nada aquele status. Então, a oração de guerra, além de se fardar, pegar o seu distintivo, e você só se farda e pega seu distintivo quando você paga preço de jejum, de oração, de vida com Deus. Ah, pastora, e se eu só fizer a voz de comando sem pagar o preço? Não vai adiantar nada, não vai mexer uma vírgula. Não vai adiantar nada. Então a gente conquista a autoridade quando a gente alimenta o nosso compartimento espiritual, que é através do jejum, da oração, do sacrifício, da renúncia, de sair das coisas vãs desse mundo e alimentar o nosso espírito, edificando nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, as nossas ações. Então você colocou a farda, pegou o seu distintivo de filho, de filha. Eu já peguei o meu de terrorista nas regiões celestiais. Eu quero que você pegue o seu também. Eu tô lá, no inferno, procurada, recompensa, amém? Que você seja ousado assim, amém? Esse dia eu tava orando, falei pra Deus, Deus, eu sei que a armadura de Deus tem um capacete, uma espada, né? Couraça, cinturão da verdade. Eu falei, Deus, mas eu queria um chicote pra bater nos demônios. Eu queria um chicote com fogo. Eu falei, Deus, eu quero um chicote. Porque agora a minha guerra com eles se tornou pessoal. Eles foram mexer num lugar que não era para ter mexido. Aí eu falei, Deus, eu tomo posse de um chicote nas regiões celestiais. Mas é um chicote com fogo, com espinho na ponta. Porque agora eu não vou só exercer minha autoridade. Eu quero ser uma terrorista. Amém? Bom, eu alimento o meu espírito suficiente para tomar posse de todas essas coisas. Amém? Se você acha que isso já tá demais, amém, querido. Cada um vive dentro do seu nível espiritual. Esse é o meu. Amém? Tô só compartilhando com vocês aqui. Ok? Então, você precisa, além de tomar o seu distintivo, além de se fardar, você precisa o quê? Dar voz de comando. E oração de guerra você não faz ajoelhadinho, não. Você não faz encurvado, não. Você já viu um soldado sentar e dar ordem? Você já viu um policial se ajoelhar e dar ordem? Você já viu alguém que exerce autoridade dando ordem para uma situação complicada ou difícil, sentado ou deitado no chão, chorando? Não, meus queridos. Oração de guerra, ela tem que ser feita em pé, andando, dando de dedo no invisível, ligando e desligando coisas, mandando embora. Então, além de se fardar, tomar seu distintivo na mão, você precisa dar voz de comando. E essa voz de comando, faça isso na sua casa. Abra todas as janelas da sua casa. Vou ensinar uma oração de guerra aqui para sua casa. Abra todas as janelas da sua casa. Não unja a sua mão ainda. Abra todas as janelas, portas. Põe um louvor e começa a decretar em cada cômodo. Todo demônio, do pequeno ao maior, bata em retirada agora em nome de Jesus. Saia! Eu tô mandando em nome de Jesus. Todos! Saiam todos! Saiam desse quarto, saia do quarto do meu filho. Saia da cama, da minha cama conjugal, da minha cama matrimonial. Saia agora dessa sala, porque aqui tá acontecendo muita briga. Vamos, bate em retirada todos! Do pequeno ao maior. Bora! Todos! Seja um terrorista, uma terrorista. Quando você começar a fazer essa oração de guerra, você vai começar a sentir uns arrepios cabulosos. É eles saindo atropeladamente, se esbarrando em você. É desse jeito. Amém? Então, queridos, a oração de guerra, ela é uma oração que ela tem que ser feita com autoridade. Você não vai falar, diabo, sai daqui. Deus, se existe, não, tira o "e se" da tua boca. O diabo não quer que você tenha dúvida. O diabo não quer que você
não saiba o que está fazendo. Eu quero que você tenha consciência do que você está fazendo. Por mais que você não veja o mundo espiritual, você vai falar sim. Toda arma forjada, todo demônio, toda casta do inferno, sai agora da minha casa em nome de Jesus. Sai da minha empresa, sai do meu trabalho, sai do meu casamento. Agora! Show! Bora! Saia! Isso é uma oração de guerra. Amém? Então é uma oração que você faz de pé, você vai andando, você vai profetizando, você vai declarando, você vai desligando. Amém? Você tem que exercer, sabe aquela ira, aquela raiva que Deus tratou? Sabe aquela brabeza que você tinha? Quando você estiver expulsando demônio, fazendo a oração de guerra, toma posse daquilo e vai pra cima. Aí você pode exercer autoridade com o reino das trevas. Amém? Antes de Deus me tratar, me curar, eu sempre fui muito brava. Muito brava. Um estupim muito curto, muito radical. Eu sou muito certa com as coisas, quero as coisas muito certas. Então eu sempre fui muito radical. Então hoje eu uso de toda a brabeza, né? Dentro dessas regiões de trevas que eu sei que eu posso chegar chegando. Ok? E queridos, o mais importante de tudo da oração de guerra é você entender quem você é. É você ter a sua identidade de filho, de filha. Entender que Jesus, ele deixou autoridade para você fazer coisas maiores que ele fez. E você precisa entender e não pode ter dúvida que você tem autoridade. O maior nome sobre todo nome é o nome de Jesus. E se você está aliançado nele, você tomou posse do poder que existe no sangue de Jesus. Então o que você vai falar? Saia em nome de Jesus. Essa é a palavra. Sai agora em nome de Jesus. Eu não aceito. Vocês aqui, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Saiam agora em nome de Jesus. Rama que turcochent. Se ligirgebiano jov. Ligiajo ruk tesquera me levorgo jonant. Algerge jorami asiat. Deus está falando para mim que ele está dando aqui para pessoas um nível novo de autoridade. Porque tem gente aqui nessa live enfrentando uma guerra espiritual a nível de mente e a nível físico. Muito grande, muito tremendo. Deus me revela aqui que ele está colocando na sua mão um cajado de autoridade hoje através dessa live. E no final eu vou orar e eu vou colocar sobre a sua vida hoje aqui na live mesmo, no final da live, a armadura de Deus e um cajado de autoridade. Amém? Então, querido, a oração de guerra, ela muda o ambiente espiritual. Totalmente. Uma oração de guerra, ela consegue transformar. Uma oração de guerra, ela consegue mudar uma situação natural. Por quê? Primeiro, você fala nas regiões celestiais. Você está fazendo um ato no natural, na sua casa, no físico. Mas que está tendo um poder nas regiões espirituais. Quando a gente desliga lá ou tira do mundo espiritual, logo a sombra dessa ação vem pro físico de forma o quê? Paz, acaba as brigas, a reconciliação, a restauração, as portas começam a se abrir. Amém? Eu vou colocar lá no nosso grupo o ato profético da área financeira. Mas você tem que fazer certinho. Hoje eu entreguei aqui pra você a cereja do bolo. No final da live, eu vou colocar a oração de guerra pra você fazer na sua área financeira, lá no grupo do Global. Amém? Lá no nosso grupo do Global. E lembrando, sexta-feira tem um culto poderoso com o profeta. O profeta vai... Gente, aumenta a sua expectativa. O profeta Frederico vai ser usadíssimo por Deus. E já compartilhe essa live com pelo menos 25 pessoas enquanto eu tomo uma água, porque agora eu vou entregar para vocês como fazer oração de guerra para vícios, casamentos, área financeira, área espiritual. Amém? Uau, compartilha, gente. Tô com a boca seca. Glória, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Queridos, qual é o melhor louvor? É o louvor que te deixa ativado, é o louvor que faz você. Coloca um louvor de guerra, coloca um louvor de guerra que eu falo assim, um louvor que, né, fala sobre guerra, ou um louvor de adoração genuína, muda o ambiente da sua casa. Amém? Muda o ambiente da sua casa. Ok, queridos?
Então vamos lá. Então vocês já aprenderam que além de se fardar, você precisa ter voz de comando. E essa oração você não faz de qualquer jeito, você não fala de qualquer jeito. Amém? É com autoridade, é com braveza, é com voz falando mesmo. Eu não aceito. Bora, sai, show. Vaza em nome de Jesus. Chega. Hoje foi o último dia que vocês estiveram aqui fazendo bagunça. Chega. E vai até o portão da tua casa, vai até a porta. Aí depois que você destronou, você fez a oração, aí você passa o óleo na tua mão, declara o sangue do cordeiro e vai ungindo cada porta, janela, unge a tua casa, unge tudo. E fala, Senhor, só o Senhor tem acesso à minha casa agora. Só o Senhor tem acesso ao Espírito Santo, a uma atmosfera de glória, só o Senhor, amém? É assim que faz. Eu vou colocar lá no grupo depois a oração, ok? Eu vou colocar lá no grupo a oração. Você tem que entrar no grupo do Telegram, amém? Eu coloquei aqui 4 exemplos, porque, gente, a live já passou do horário. Então, eu vou colocar aqui 4 exemplos só. Então, vamos lá. Como que eu faço uma oração de guerra para destronar vícios? Tem gente que fala assim, pastora, meu marido bebe. Então, o que você vai fazer? Então, existe um espírito, um demônio que induz o vício do seu marido, porque esse demônio, ele se alimenta da bebida. Eles são os espíritos, né, os demônios que se alimentam da perversidade sexual, da bebida, do cigarro, enfim. Então, você entende que esse demônio, ele atua na vida do seu marido. Aí as pessoas perguntam assim, pastor, eu não quero que meu marido beba mais em casa. Eu falo, então você vai fazer o seguinte, quando não tiver ninguém na sua casa, você vai dar uma ordem, fazer uma oração de guerra. Todo o espírito do vício, querido, você não precisa saber nome de demônio. Fique em paz. Faz meu curso de libertação em batalha espiritual que você vai aprender muita coisa. Você vai aprender todas essas ferramentas que eu ensino aqui. Mas você vai aprender com exercício, com tarefa. É maravilhoso. Eu super recomendo. Tá? É só chamar Eva ou Anani depois. Então, você não precisa saber nome. Você sabe que o demônio vive todos os espíritos do vício que tem assolado a vida do meu marido. Saiam da minha casa agora em nome de Jesus. Eu como cônjuge, eu como mulher, eu como, como esposo, porque também pode ser o contrário. Eu agora desligo toda a ação desses demônios na minha casa em nome de Jesus. Todos, vai nos lugares, na sala, vai e manda embora esses espíritos. Depois você vai pegar o óleo ungido. E aí seu marido talvez vai ter bebida lá na geladeira, você vai pegar o óleo e você vai lá na bebida e vai falar assim, Senhor, eu consagro agora e declaro que o meu marido vai tomar nojo de bebida. Eu quebro toda a legalidade que Satanás acessa a minha casa através dessa bebida. Eu não posso tirar ela talvez aqui porque meu marido vai brigar comigo. Mas a partir de agora, Satanás não entra mais por essa bebida. Não entra mais por essa cerveja. Não entra mais por esse uísque. E eu declaro que toda vez que o meu marido ingerir bebida, aqui ele vai passar muito mal, ele vai ter muito nojo. Isso você faz com cigarro, você faz com... Você vai lançar um decreto, você vai falar assim, em nome de Jesus, eu lanço esse decreto agora, na minha casa, na minha vida. Pastora, mas é o meu filho que tem vício, ele não faz dentro de casa. Então você vai no quarto dele, você vai dar ordem, você vai falar assim, todos os espíritos, saiam da vida do meu filho agora. Eu como mãe, eu como pai, eu tenho autoridade nas regiões celestiais. Eu desligo toda a ação de Satanás. Você vai mandar embora e depois fala, Deus, eu ativo a sua presença sobre a vida do meu filho. Eu declaro, Pai, que o meu filho vai ter um encontro contigo. Eu declaro que ele vai ser faminto pelo Espírito Santo. E aí você, sempre que você desligar coisas, você tem que ligar as promessas de Deus. Amém? Então você pode fazer em qualquer esfera, querido. Pelo tio, pelo parente. Se você pode destronar. Tá? Faça quando você estiver sozinho. Se você fizer com as pessoas dentro da sua casa, eles vão ser o homem natural, da carne, eles não vão entender, você tá doida, vão internar, amém? Mas você tá ali fazendo uma oração de guerra, ok? Assim você pode lidar nos vícios, ok? Oração de guerra pro casamento. Você que quer restaurar seu casamento, tá tendo muita briga, tá tendo muita confusão, você tem mais discernimento espiritual, percebeu que Satanás tá colocando irritabilidade ou desconfiança, isso e aquilo, você vai também fazer a mesma coisa. Você vai pegar, você vai falar assim, todo demônio que tá tentando destruir meu casamento, hoje foi o último dia que você ficou aqui, sai de cima da minha cama, sai da vida do meu esposo, sai da vida da minha esposa, bora, saia em nome de Jesus. Você vai dar uma ordem, você vai mandar, mas você vai mandar com autoridade. Não é só colocar fardo em teu distintivo. Você tem que falar. E não é e se, saia.
Não é e se. Não tenha dúvida que tem um demônio agindo. Tem demônio agindo. O maior propósito dos demônios é destruir família, meu querido e minha querida. Amém? Então, você vai fazer isso e depois você vai declarar: Deus, o meu casamento é velado, é selado. Eu convido o Espírito Santo sobre a minha casa, a paz que excede todo o entendimento, que o meu marido, que toda cegueira do meu marido caia, que toda cegueira da minha esposa caia, que ele ou ela possa me ver com os olhos. Então depois depois que você destrona, você vai ativar. Amém? Ok? Vocês entenderam isso? Queridos, começa a fazer para vocês verem. É sobrenatural. Amém? Tá. E oração de guerra para a área espiritual? Geralmente quem tem frieza espiritual, geralmente quem tem procrastinação espiritual, se levanta e começa a fazer oração de guerra todos os dias no ambiente. Você precisa mudar o ambiente, porque o ambiente está com opressão. A opressão, ela só é... O que é a opressão? São nuvens de trevas que para fazer você ficar dormindo o sono espiritual. Aí você não consegue ler a Bíblia, você não consegue ver uma pregação. Então, através da ação de demônios. Então você vai falar assim: Deus, eu declaro crescimento espiritual sobre essa casa, eu declaro crescimento espiritual sobre a minha família, eu declaro, Pai, que toda frieza espiritual vai sair agora por aquela porta em nome de Jesus. E você vai começar a fazer isso todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, de uma forma sobrenatural. Você muda a atmosfera espiritual. Você muda a atmosfera. Lembra que eu falei no começo? O mundo espiritual coexiste com o natural. Um está sempre influenciando o outro. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E alma e espírito está dentro do reino espiritual, enquanto o corpo está dentro da região natural. Então, um coexiste com o outro. Então, vocês precisam entender que existe uma influência. Tudo que nós fazemos no natural potencializa nas regiões celestiais. E tudo que nós fazemos lá também é uma sombra. Reflete aqui. Amém? Vocês estão conseguindo entender isso? Amém? Vocês estão conseguindo entender isso? Glória a Deus. Então, você pode mudar toda a atmosfera. Por exemplo, se você vê que tem alguém tentando causar discórdia entre você e uma pessoa, você pode fazer uma oração de guerra. Todo demônio que está entre eu e essa pessoa, sai agora em nome de Jesus. Eu já te vi, eu já te encontrei. Sai. Sai, você perdeu. Eu já te encontrei. Sai agora em nome de Jesus. Eu não aceito facção e divisão, porque muitas vezes o diabo não fica usando uma pessoa para colocar uma contra a outra. Ele mesmo vai lá, coloca um pensamento, um sentimento. Aí a pessoa fala assim: eu acho que o fulano não se importa comigo. Eu acho que o fulano isso e aquilo. E não é. O diabo, ele quer estar todo o tempo afastando pessoas. Amém? E tem que ter aí maturidade espiritual, porque senão o diabo todo o tempo tá destruindo laços, tá quebrando vínculos. Amém? Um ministério, uma empresa, pessoas que têm maturidade espiritual e emocional conseguem entender e discernir isso muito bem. Amém? Consegue entender e discernir isso muito bem. Então, para finalizar aqui com vocês, primeiro você tem que ter a identidade ativada no reino. Você tem que saber quem você é. Para isso você tem que despertar e alimentar mais o seu espírito que a sua carne, ok? Você tem que exercitar a sua autoridade. Não é só ter a farda e não é só ter o distintivo. Se um policial encontra ali alguém se drogando, alguém brigando, ou um carro que está em imprudência, se ele não tomar uma ação, vai ficar por aquilo mesmo. E a farda dele não adianta de nada, o distintivo dele não adianta de nada. Então não é só ser fardado, não é só ser preparado, não é só ter unção. Tem que exercitar através da voz de comando e através do nome de Jesus. Não façam oração sem o nome de Jesus, é através do nome de Jesus, não tem outro. Queridos, não tem nada além de Jesus. O caminho é Jesus. É através do sangue dele, não tem nada além disso, amém? Não busquem outras filosofias, é só Jesus. O caminho é Jesus, o caminho é o Messias, amém? É só através do nome de Jesus, é o nome sobre todo nome, tá? E aí você vai começar a impor a autoridade. Agora, o versículo de João Batista, quem lembrar aí a passagem dele, porque eu sou muito ruim para lembrar versículo, mas eu sei ele de cor. Desde os tempos de João Batista, o reino de Deus, ou o reino dos céus, é tomado à força ou é tomado através de violência. E aqueles que usam de força ou de violência se apoderam dele. Esse versículo ele fala assim: você não pode ser Nutella, você não pode ser uma ovelhinha, um coitadinho, uma coitadinha. Você tem que rugir igual um leão. Você tem que mostrar que
você sabe quem você é, você sabe para que você veio e você tem que começar a impor autoridade. E você tem que fazer isso de uma forma violenta, de uma forma avassaladora. Através do nome de Jesus, você precisa exercitar a sua voz de comando, desligando e ligando coisas nas regiões celestiais para manifestar nas regiões naturais. Amém? Vocês estão pegando a visão? Vocês estão entendendo? Então, querido e querida, eu vou mandar lá no grupo para você. Eu vou orar agora para Deus ativar em você uma nova armadura. Vou orar para a manifestação aqui de sinais e maravilhas. Amém? Pode deixar. Lembrando você, os meus cursos estão em promoção só até o final do mês. Outra coisa, só tem vaga para mentoria em junho. Tem que entrar em contato com as meninas. A partir do dia 1º de maio, minha mentoria vai subir de preço, porque a minha intenção é diminuir o fluxo até setembro e não dar mais mentoria, porque eu preciso pôr em prática o curso e todas as coisas que vocês querem tanto, mas eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Amém? E, meu querido e minha querida, ainda tem o restinho de vaga para a nossa conferência, tá? Que é dia 27 e 28 de maio na cidade de Campinas. Agora eu vou orar por você. Eu vou orar para Deus revestir você com uma nova autoridade para você exercitar, tá? Essa autoridade nas regiões celestiais. Eu vou colocar também lá no grupo o ato profético da oração de guerra. Na verdade, lá vai ensinar você, vai ter uma oração específica para você fazer em voz alta. Amém? Para você fazer em voz alta. Mas tá tudo explicadinho lá. Tá tudo explicadinho lá. Amém? Aí se você falar assim, pastora, fala seu segredo para nós, fala o que você faz. Queridos, eu não perco mais tempo com esse mundo. Eu sou intencional em tudo que eu faço. Eu jejuo todos os dias. Eu saí do meu jejum ontem porque minha família chegou e eu preciso ter comunhão com eles. Então, todas as vezes que eu estou viajando ou chega a minha família aqui, como meu pai e minha mãe, porque se for outro parente também, eu jejuo. Eu sou bem sincera. Tem que ser alguém bem especial aí dentro da hierarquia pra mim, assim. Tem que ser uma prioridade, bem prioridade pra mim. Então, se é meu pai, minha mãe, uma pessoa que eu amo muito tá aqui, mas se for, sei lá, um parente, ele fala assim, ó, fica em paz, come aí, eu tô de jejum. Amém? Eu sou dessas. Não me importa, não. Ixi, quantas vezes fui pra casa da minha prima aqui, Vanessa, em jejum, porque era 40 dias que eu não podia sair, e era aniversário dela, eu não podia sair de jejum. Amém? Então, eu tenho uma vida jejuada, eu jejuo todos os dias, né? Eu saí do meu jejum ontem, de não sei quantos dias, tá? Eu já perdi as contas. Porque eu falei, Deus, eu tenho uma vida jejuada. Em alguns períodos eu abro 8 dias sem comer nada, em alguns períodos eu faço um jejum de 40 dias mais pesado, amém? Aí a minha prima tá aí, ó. Minha prima sabe, tem vezes que eu vou pra casa dela e eu não posso sair do jejum. E eu só como naquela hora específica. E eles estão lá comendo bolo, isso e aquilo. Eu não posso. Não posso. Porque eu falei pra Deus que eu ia ficar 40 dias. Amém? Então eu tenho uma vida diferente. Eu tenho uma vida diferente. Eu tenho uma unção diferente. Eu tenho uma autoridade diferente. Você quer ser diferente? Seja separado. Viva de forma diferente. Entenda que o santo não se mistura com o profano. Escreve no chat agora. O santo não se mistura com o profano. O santo não se mistura com o profano. E você só vai alcançar isso buscando, se edificando na glória. Então não adianta você querer ser espiritual e tá lá no mundo. Tá lá escutando as coisas vãs desse mundo. Tá lá maratonando série. Você não vai ser nunca, meu querido. Você precisa ser diferenciado na sua conduta, no seu estilo de vida. Amém? Você precisa... A minha prima falou aí, ó. Você vive uma vida separada. As pessoas perto de mim sabem o preço que eu pago. Eu pago um preço alto, queridos, para ter o que eu tenho. Eu pago um preço alto para ensinar vocês aqui o que eu ensino. E eu não tenho, queridos, nenhuma miséria, nenhuma avareza em compartilhar os segredos, as revelações que Deus me dá. Porque eu entendi que quem dá mais tem mais. Quanto mais eu ensino pessoas, quanto mais eu ativo pessoas, mais Deus no secreto me dá. E eu entendi que eu preciso ensinar o máximo que eu puder. Vá no meu canal, lá no meu canal do YouTube, olha quanto conteúdo maravilhoso eu tenho lá. Querido, eu tenho muito vídeo lá ensinando muitas coisas de ativação. Amém? O santo não se mistura com o profano. Quem quer ser diferente leva uma vida separada.
João Batista veio para anunciar o Messias, não veio? João Batista vivia no deserto. João Batista só comia gafanhoto, mel silvestre e se vestia com vestes de couro de camelo. João Batista era diferente. E, no entanto, ele foi escolhido para anunciar o Messias. Ele foi escolhido para isso. Amém? Quando você olha para a vida de Sansão, Sansão também era separado, era diferente. Então, todas as pessoas que vão ter destaque nas regiões celestiais, você vai olhar para o perfil de vida delas e você vai ver que ela fazia algo diferente. A minha maior arma é o jejum. Eu jejuo e eu oro muito em línguas. Por exemplo, quando eu tô viajando, agora eu tô indo para os Estados Unidos, vai ter horas de voo, né? Eu vou orando em língua, eu vou adorando, eu vou entrando nas dimensões espirituais, orando em língua, enfim. É uma glória só. E eu amo isso. Eu amo viver nesse lugar. Para mim, vida é estar em jejum. Parece que quando eu como, eu estou morrendo. Eu não sei nem falar para vocês. Parece que eu sou viva de verdade quando eu estou em jejum. Parece que realmente sou eu. E parece que quando eu volto a me alimentar normalmente, eu falo, gente, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com o meu corpo? Parece que o meu discernimento está estranho. Amém? É isso. É aquilo que nós falamos lá em 1 Coríntios, capítulo 2, do 14 ao 16. Amém? Então, meus queridos e minhas queridas, já estou 1h20 aqui. Glória a Jesus pela vida de cada um de vocês. Eu vou orar. Eu vou declarar uma armadura, um cajado de autoridade. E eu vou declarar sobre a sua vida. Você que quer viver esse sinal e essa maravilha do pó de ouro. O que é o pó de ouro? São brilhinhos que o Senhor lança, como se fosse uma purpurina na sua mão. Depois você vai pôr o celular, a lanterna, depois que orar, e você vai ver. É um sinal que se manifesta através do dom de sinais e maravilhas. Mas eu quero que você entenda algo. Eu só sou o veículo. É Ele que faz através de mim. Toda honra e toda glória é Ele. E Ele faz isso para Ele manifestar a glória dEle. Não é sobre mim, é sobre Ele. Eu só me edifiquei o suficiente para Ele fazer através de mim. Amém? Mas o mérito, o prestígio é do nosso Deus de Israel, que todo tempo está querendo manifestar os seus sinais, as suas maravilhas, para que os incrédulos falem, meu Deus, olha isso aqui, minha mão está brilhando. Amém? Pode ser óleo, pode ser uma bijuteria que se transforma em ouro. Deus, Ele transmuta a matéria, Ele transloca a matéria e Ele multiplica a matéria. Porque Ele é o dono da matéria. Amém? Faça o meu curso dos 9 dons espirituais para você entender mais. Amém? Fecha teus olhos agora e estende a sua mão assim. Se possível, fica em pé. Que o anjo do Senhor vai vestir você agora com a armadura. Você crê? Amém? Fecha teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, é na autoridade do nome de Jesus, que eu agora, Senhor Deus, peço um anjo, Senhor Deus, de batalha espiritual, na casa de cada filho e de cada filha que agora está escutando a minha voz. Pai, eu declaro agora que o Senhor começa a colocar neles uma nova armadura espiritual. E eu determino agora sobre eles um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, um novo cinturão da verdade, um novo escudo da fé, uma nova espada do Espírito, cheia, flamejante de fogo, botas do evangelho da paz. Pai, eu declaro também sobre eles que o sangue do Cordeiro lava a vida de cada um, protegendo e livrando de todo mal. E eu peço agora que o anjo do Senhor comece a derramar sobre cada um deles um óleo de autoridade. Receba agora, receba agora um novo nível de autoridade na sua vida.
Receba agora, sinta o óleo descendo sobre a sua cabeça, sobre os seus ombros, sobre os seus braços, sobre o seu tórax. Esse óleo, ele está lavando você e trazendo sobre o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, sobre o seu DNA físico e espiritual e sobre a sua mente, uma nova armadura, uma nova autoridade. Eu declaro agora sobre a sua mão direita um cajado de autoridade nas regiões celestiais, para que você possa impor autoridade através do nome de Jesus. Tome posse agora. Receba. Receba agora em nome de Jesus. Pai, como cereja do bolo, nessa live, em gratidão a todas as pessoas que estiveram aqui sendo ativadas. Eu peço agora, Pai, que através do nome de Jesus, o Senhor derrame uma chuva de sinais e maravilhas. Que o Senhor comece agora a derramar sobre os cabelos, ombros, roupa, sobre os móveis, sobre as pessoas que estão ao redor. Eu declaro agora a manifestação, Senhor Deus, de sinais e maravilhas. Eu declaro agora a sua eletricidade tocando as pessoas agora. Toca essas pessoas agora com eletricidade no seu corpo. Toca agora, Senhor Deus, com calor. Toca agora, Senhor Deus, com sinais e maravilhas, com óleo nas mãos. Toca agora, Senhor Deus. Eu ministro agora sinais e maravilhas. Eu ministro agora o sinal do pó de ouro sobre as suas mãos, sobre a sua casa, sobre a sua roupa, sobre os seus cabelos, sobre o seu rosto, para que a glória do nosso querido Senhor seja manifestada e para que você entenda que Ele pode manifestar a glória dele fisicamente, através da multiplicação da matéria, translocação da matéria. E multiplicação da matéria, transformação da matéria e translocação da matéria. Eu ministro agora sinais e maravilhas sobre você. Pai, eu te agradeço por essa live, eu te agradeço por esse tempo de qualidade, no nome e na autoridade daquele que vive para todo sempre. Amém! Glória a Jesus! Queridos, eu vou colocar lá, amém, no grupo, o e-book sobre ceia, né, sobre o corpo e o sangue, e vou colocar o ato profético da oração de guerra na área financeira, tá bom? Para abençoar a vida de cada um de vocês. Amo todos vocês, ok? Um beijo grande, grande, grande no seu coração, tá?